E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio de O Investidor Antifrágil. E hoje eu vou trazer um assunto totalmente fora do radar. Mas antes, se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Tem vídeos novos toda semana. Você acreditaria se eu te dissesse que o movimento dos restaurantes ajudou a antecipar a crise mundial de 2008? Mas antes de falar desse indicador, eu queria mostrar para vocês outros indicadores que estão fora do radar e não são muito comuns, porque normalmente as pessoas estão acostumadas a fazer análise com indicadores tradicionais, como o PIB, a inflação, desemprego. Mas alguém pode falar, Richard, mas também tem alguns indicadores que você mesmo fala por aí, indicadores antecedentes, do tipo do PMI, para ver como é que estão as encomendas da indústria, o PMI também para ver como é que está a atividade de serviços. No caso do mercado imobiliário, ver a renda dos arquitetos, o número de permissões para construir casas lá nos Estados Unidos. Enfim, você tem uma gama de indicadores, mas você também tem indicadores totalmente fora do comum que podem fornecer uma série de bons insights para você fazer uma análise. E além deles, eles podem te dar até ideias para você criar, que é o que nós fazemos aqui na Convex Research. A gente tem uma série de indicadores proprietários, mas vamos dar uma olhada em alguns antes de falar desse que ajudou a antecipar a crise mundial de 2008. Olha só esse indicador que o Gutão vai botar na tela aí, ó. Tem um indicador que é o índice das receitas de cirurgia plástica. Então, quanto que determinado país está gastando ali, está movimentando essa indústria da cirurgia plástica. Por quê? Veja que lá em 2008 chegou a cair 10% quase em 2008 com a crise. Porque vem a crise, então, aí não tem dinheiro para fazer tanta cirurgia plástica. Então é um dos indicadores que ele é fornecido, inclusive, no terminal da Reuters. Você tem um outro que é o índice dos arranha-céus, que é a altura do arranha-céu, que é o Skyscraper Boom Indicator. Olha lá, meu amigo Fernando Urich, você falou que nunca tinha visto em português e no Brasil alguém falando desse indicador, e eu estou falando aqui. Como é que funciona esse indicador? Ele foi desenvolvido por um economista chamado Andrew Lawrence, lá em 1999, e ele percebeu que o auge de momentos econômicos coincidia com a construção ou a inauguração de grandes arranha-céus. Então, construía lá um arranha-céu que era o recorde do planeta Terra, o mais alto. Era um sinal de que o ciclo econômico naquele momento estava chegando ao seu ápice. Então, esse é um indicador também bem interessante. E você teve em 2010 um novo recorde de altura e está em construção, outros arranha-céus, então dá uma olhadinha nesse indicador. Um outro, esse eu gosto particularmente bastante, que é o índice do lixo, que é quanto que é produzido de lixo, que é o The Garbage Indicator. O terminal Bloomberg, inclusive, tinha ele disponível, esse indicador, e ele andava muito próximo com o comportamento do PIB norte-americano, com a vantagem de ser divulgado bem antes do PIB, porque o PIB demora muito tempo para ser divulgado. Então tinha uma correlação, digamos assim, muito próxima ao PIB. Falando de lixo, é muito interessante que eu já ouvi histórias, a gente não sabe se isso é verdade ou não, de economistas ou de analistas, ou inclusive até o antigo presidente do Banco Central americano, Alan Greenspan, dizia a lenda que eles olhavam o lixo lá para ver qual era o padrão de consumo dos americanos, lá, o padrão de consumo médio do americano com base na análise do lixo. Então, tem um outro indicador, esse é mais conhecido de vocês que estão assistindo, que é o Big Mac Index, que é para ver, você usa o preço do Big Mac, que tem os mesmos ingredientes em diferentes países, e através disso você consegue ver se a moeda daquele país está subvalorizada ou sobrevalorizada. Então o Big Mac Index também é um indicador, esse jamais consagrado. E agora chegou o momento de trazer para vocês este indicador interessantíssimo que eu acompanho ele mensalmente. Ele, para mim, é um dos mais importantes que tem para complementar alguns indicadores consagrados, que é o que? É o The Restaurant Index, o índice dos restaurantes que pega o movimento dos restaurantes lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque o gasto com restaurante
É chamado um gasto discricionário. Quer dizer o quê? Não é um gasto que o cara tem uma necessidade. Então o cara, se ele não for no restaurante, ele não vai morrer por isso. Ele come em casa, etc. E quando o cara vai ao restaurante, quer dizer então que está numa situação melhor, está sobrando dinheiro. Então, como é que funciona? Este índice ele foi lançado em 2002 e ele apura então a performance e o movimento transformando num índice que aí vai de 0 a 100. E como é que funciona esse índice? Olha só que interessante. O Guto vai colocar na tela para vocês. Ele é divulgado todo mês. Então você vê que lá, esse gráfico que a gente está vendo aí, de 2004 a 2015, no caso desse nosso exemplo. Perceba que, a partir de meados de 2007, o índice, ele desabou. Até 100 quer dizer uma situação de neutralidade. Abaixo de 100 quer dizer uma retração do setor. Então, o que ele mostrava? Se você voltar lá no meio das notícias em 2007, você já tinha alguns economistas defendendo que uma recessão era próxima, mas a grande maioria falava que não, que a economia estava numa grande forma, era só uma desaceleração, o subprime não ia ser nada demais. Eu lembro que até o próprio presidente do Banco Central americano na época, o Ben Bernanke, disse que com 300 bilhões de dólares resolvia o problema, ou nem isso, que ia ser uma coisa muito menor, e você vê que ele já mergulhou. Quer dizer o quê? Opa! Os americanos estavam deixando de ir no restaurante, estavam cortando gastos. Então era um sinal que algo errado na economia real estava ocorrendo e uma recessão estava se aproximando. Se você olhasse outros indicadores interessantes também, você ia falar, opa, tá chancelando isso. Então já mergulhava. Foi muito antes de quando começou lá o ápice da crise, que foi lá só em meados de 2008. Lembra que o topo aqui no Brasil foi lá em maio de 2008 e depois começou a ladeira abaixo, dando destaque ali, que foi o clímax da crise ali, que foi o apocalipse na Terra, foi lá em outubro de 2008. Então olha só o gráfico que interessante. Lá eu coloco onde tem ali o circulinho que o indicador já estava deteriorado, e olha lá no gráfico onde estava o SP500, o índice de ações norte-americano. Estava no topo ali ainda, fazendo um topo, um processo que a gente chama de distribuição. O pessoal aí em negação. E depois veio o colapso e os índices de ações caíram. Então, você vê que interessante. E aí, Richard, mas eu fiquei perguntando, você mostrou aí de 2008... Mas e agora? Como é que está a situação atual? Vamos colocar na tela, Gutão. Coloca aí o Restaurant Performance Index atualizado. Veja que estava indo numa performance, já estava bem acima de 100 e recentemente, em abril, chegou próximo a 100, numa neutralidade, quase se deteriorando para baixo. Agora ele subiu um pouquinho e temos que aguardar agora os dados de junho, mas você vê que está numa situação de neutro positivo, mas não é uma situação tão confortável, está começando a querer sinalizar alguma coisa, estamos de olho, então acompanhe a partir de agora, além de uma gama de indicadores, nunca utilize isoladamente o indicador, mas passe a acompanhar o Restaurant Index, e é uma pena que não tem esse índice no Brasil. Fica aí, quem está assistindo esse vídeo, a sugestão para desenvolver e criar esse índice que seria espetacular também para o Brasil. Mas nos Estados Unidos é isso, então você vê que está numa situação de neutro positivo, mas já tivemos o primeiro susto em abril, maio agora recuperou, estamos aguardando junho, mas quando esse indicador começar a se deteriorar rapidamente, opa, a turma está cortando os gastos e vem recessão por aí. Tem indicadores de longo prazo que já sinalizam isso e de médio prazo alguns também começando a caminhar para isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui sempre teremos vídeos para você pensar fora da caixa, grandes insights. E se você não está inscrito no canal, opa, se inscreve porque tem vídeo novo toda semana. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima!